O que falar, hein, rapaziada? O que falar, hein? Ainda tô procurando palavras para explicar esse resultado, só que ainda tá complicado, tá? Até parei um pouco, o jogo acabou, fiquei pensativo sobre o que aconteceu logo depois do segundo gol do Fluminense, o gol de empate. Fiquei sim, pensativo sobre o que aconteceu, não busquei culpado, acredito que não tenha um culpado em si para explicar esse resultado, que para mim teve gostinho de derrota. Acredito que para boa parte da torcida do Botafogo que estava no Maracanã, que estava dentro de casa também assistindo, também ficou esse gostinho de derrota. Depois do Botafogo abrir 2-0, tá com controle de jogo, tá com ímpeto ofensivo, que era mais importante, que era mais essencial. A gente toma um empate da maneira que foi, é doloroso, é doído, mas enfim, eu venho aqui, por mais que eu, às vezes não, né, a maioria das vezes, boa parte, eu fico sumido aqui, mas quando eu tenho tempo eu venho aqui falar um pouquinho para vocês do que eu sinto, do que eu achei do jogo, e tô aqui, independentemente do Botafogo ter vencido ou não. Enfim, Fluminense 2, Botafogo 2, Campeonato Brasileiro. O Botafogo tinha a oportunidade de ficar entre os 8 ali, entre o G8 e beliscar e estar mais próximo ainda de uma vaga na pré-Libertadores, mas não ocorreu novamente essa rodada. Jogo dentro do Rio de Janeiro, porém fora de casa, contra o Fluminense, que vinha de uns altos e baixos. O Fluminense perdia, vencia, mas estava vindo de uma boa vitória fora de casa contra o Avaí, se eu não me engano. E o Botafogo vinha de uma derrota contra o Internacional dentro de casa. E esperava-se muito do Botafogo, até esperava-se assim, era uma incógnita na verdade, porque o Botafogo tinha algumas peças, talvez uma das peças principais do meio campo, que era o Tietê, que estava tendo um bom volume de jogo, boas participações dentro dos jogos, e na vaga dele entrou o Patrick de Paula, que no meu modo de ver, apesar do pênalti cometido, não tinha o que fazer. Ele até tentou recolher um pouco a perna para não fazer, não culpo. Boa parte da torcida está falando, o culpado é o Patrick de Paula, ele é um merda. Não acredito que ele seja o culpado eu vou falar derrota, que para mim tem um gosto de derrota. Na derrota de hoje é um conjunto, acho que coletivamente o Botafogo deu mole, deu muito mole, muito mole. Eu não tô nem puto, rapaziada, eu tô chateado porque a gente tava com o jogo na mão. O Botafogo tava com o jogo na mão. Mas enfim, falando sobre o jogo, o Botafogo iniciou a partida esperando um pouco mais do Fluminense. A gente sabe que o Fluminense dentro do Maracanã, com Ganso, John Arias, Cano, André, é um time enjoado, é um time que gosta da bola, é um time que tem muita movimentação. E logo no início, o Fluminense foi bem ali insinuante no ataque, quase abriu o placar logo de cara com o John Arias, chutou para Conchinchina. Mas o Botafogo foi entendendo um pouco o jogo do Fluminense, foi neutralizando as peças fundamentais do Fluminense, que, como eu falei aqui, era o Ganso, era o Cano, era o John Arias. O Botafogo foi neutralizando essas peças e foi saindo com uma certa tranquilidade da zaga para o ataque, assim como o Fluminense também saía da zaga para o ataque com uma certa tranquilidade, mas era o jogo do Botafogo. Mas o Fluminense também não oferecia aquela pressão ali na defesa do Botafogo, então o jogo no primeiro tempo do Botafogo foi até um pouco mais tranquilo. E o Botafogo, num lance ali de rebate, a bola sobra para o Júnior Santos, que dá um chutamento, que é um cruzamento e um chute ao mesmo tempo. E o Eduardo de Chapa fez o primeiro gol do Botafogo, o gol que foi importante para dar um pouco mais de confiança, para ir para o vestiário, ver o que podia acertar e o que podia melhorar para a segunda etapa. E a gente sabia que com o resultado favorável para o Botafogo, é óbvio, quem assiste aos jogos do Fluminense, eu assisto a alguns, a gente sabe que o Fernando Diniz gosta de jogar com o time para frente, ele tira zagueiro e bota atacante, não foi diferente. Ele tira o Manuel, coloca o Natan, ele recua um pouco o André para jogar um pouco na zaga, e o Botafogo ia ter oportunidades
de contra-ataque e foi assim que surgiu o segundo gol do Botafogo, numa jogada de contra-ataque. Júnior Santos, novamente, ele dá o passe para o Jefinho, que dribla o Martinelli. Por um momento eu achei que o Martinelli, já amarelado, fosse segurar o Jefinho e ia fazer a falta, no caso seria o segundo amarelo dele, o vermelho. Talvez eu até fosse preferir que o Martinelli fosse expulso e deixava o gol para lá. Mas enfim, o Botafogo ampliou o resultado logo com 5 minutos do segundo tempo. E a partir dali, criou um clima no estádio. E isso é uma coisa que eu já vou falar da torcida do Botafogo, mas agora eu vou falar da torcida do Fluminense. No primeiro tempo, a torcida do Fluminense já estava vaiando muito o Fábio. E no segundo tempo, as coisas se agravaram. Teve xingamentos por parte da torcida do Fluminense contra o Fábio. A torcida do Fluminense não estava apoiando os jogadores em campo. Então o Botafogo deveria criar situações devido a essas coisas, entendeu? O Botafogo até teve um gol anulado do Tiquinho Soares, que estava em posição de impedimento. O Botafogo teve chance ali, algumas, depois do Eduardo sair e a entrada do Del Piage, de conseguir mais gols, mas não aconteceu. O Botafogo se acomodou no resultado, o Botafogo relaxou, achou, tá? O Botafogo achou que o jogo tivesse ganho. A torcida que estava no Maracanã também achou que o jogo tivesse ganho, tanto é que gritou olé. O Júnior Santos passou a bola por cima do pé, o Del Piero, o Gabriel Pires tentou dar um ovinho lá na coisa de defesa. Coletivamente, o Botafogo achou que o jogo tivesse ganho, mas do outro lado tinha um Fluminense que, apesar de não estivesse fazendo um jogo bom, tinham peças de qualidades. E entrou um moleque que estava inspirado hoje, sejamos honestos, o Matheus Martins, entrou, fez uma jogada linda no primeiro gol de pênalti, pênalti pro Fluminense, foi um pênalti. O Patrick de Paula ainda tenta tirar o corpo da frente, mas existe sim o toque, existe sim ali o toque no Matheus Martins. O Fluminense faz o gol de desconto, seria o 2-1 ali, e eu falei, cara, o Fluminense vai vir pra cima, e o Botafogo tem que ter cabeça, botar a cabeça, esfriar a cabeça e entrar no jogo novamente, não se acovardar e não se acomodar. Mas foi muito rápido, o Fluminense achou o empate, e aí sim que eu fiquei preocupado, porque a torcida do Fluminense, que lá atrás estava xingando o Fábio e não apoiando, começou a apoiar, criou-se um clima ruinzinho para o Botafogo, digamos assim, até porque o Botafogo estava jogando fora de casa, o Fluminense era o mandante, então obviamente a maior torcida no estádio era do Fluminense, porém quem estava fazendo mais barulho durante o jogo todo, para quem estava de casa ficou muito evidente isso, era a torcida do Botafogo, mas criou-se um clima para o Fluminense sim virar. E eu confesso que eu fiquei boa parte ali depois dos 35 minutos do segundo tempo, um pouco com medo do Fluminense virar. O Botafogo ainda teve alguma oportunidade ali de fazer o terceiro gol, mas não conseguiu. Ficou assim o resultado 2-2. Para o Fluminense, um resultado muito bom, apesar de jogar em casa. Acredito que a torcida tenha saído feliz no Maracanã, o Diniz com certeza, os jogadores também, pela situação que estava o jogo, 2-0, a torcida jogando contra. E para o Botafogo, conforme eu já falei durante esse vídeo todo, fica o gostinho da derrota, fica aquele, caraca, que merda, a gente estava com o jogo ganho, a gente deixou escapar essa porra. E uma menção honrosa aqui, só para finalizar o vídeo, para a torcida do Botafogo. Pouco mais de 4 mil torcedores estiveram hoje no Maracanã, o famoso jogo dos 10%, no qual eu não canso de dizer, rapaziada, jogo de 10% é muito bom. E quando é no Maracanã é melhor ainda, e quando é clássico é melhor ainda. Menção honrosa para a torcida do Botafogo, que fez muito barulho desde o início do jogo. Quem estava de casa assistindo na televisão pôde perceber isso, a maioria, 90% das vezes, ouvia-se muito e muito. Quando eu falo muito, é muito mesmo a torcida do Botafogo, que infelizmente não saiu vitoriosa dessa tarde de domingo do Maracanã. Fazer o quê? São coisas do futebol. E o Botafogo, que poderia ali colar no Palmeiras
como um dos melhores visitantes do campeonato. Estaciona com 44 pontos agora, vendo o Santos ali em 12º, já chegando com 44 na 11ª posição, 3 atrás do São Paulo, que é o primeiro time ali do G8 na 8ª posição, e fica aberto ainda essa possibilidade distante, porém possível, do Botafogo figurar na Libertadores em 2023. Enquanto tiver chance, o torcedor vai sim acreditar. Enquanto tiver sangue, os jogadores vão sim acreditar. Mas o Botafogo não pode fazer o que fez hoje, né? Acomodar no resultado, um resultado que, novamente eu falo, já estava ganho, rapaziada. Era só ter calma, era só ter paciência, que o Fluminense ia se desesperar, o Fluminense ia para frente, o Botafogo poderia e deveria aproveitar essas oportunidades, mas não aproveitou. E o resultado tá aí, 2-2, um resultado um sentimento de merda mesmo. Enfim, se inscreve no canal, deixa o like, que é muito importante. E é isso aí. Boa noite para todo mundo, uma ótima semana. Valeu.